Bom dia, pessoal. Bom dia! Vamos para a nossa leitura, então, capítulo 68 do livro Vinha de Luz. No campo. O campo é o mundo. É de Jesus. Mateus, capítulo 13, versículo 38. Jesus tem seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo o campo da lavoura, há infinito potencial de realizações com faixas de terra excelentes e zonas necessitadas de arranjo corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes, repletos de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho, diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores. Recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do Reino Celeste na terra. Reflete nessa verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção de glorioso fim. Então, meus queridos, depois dessa leitura, eu convido a todos que quiserem, puderem, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, vamos imaginar a figura de Jesus ao nosso lado, com as mãos no nosso ombro, nos fortalecendo, nos dando coragem, nos intuindo para que sejamos pessoas melhores, para que confiemos nele, mas que também tenhamos coragem, fé e alegria, dispostos a trabalhar nesse planeta e por esse planeta, dando aquilo que nos cabe, aquilo que temos, por menor que seja, em favor do bem comum, em favor da construção dessa obra divina que é o planeta Terra. E é nesse ambiente de harmonia que rogamos a Deus, nosso Pai, suas bênçãos para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados,
rogando que a manhã de hoje seja repleta de entendimento, de fraternidade, e que saiamos daqui bem melhores do que chegamos. Que os trabalhos corram bem, que nosso irmão Mário seja intuído para trazer o melhor dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. E que possamos nos revigorar, nos refazer para enfrentar mais uma semana. E assim, com muita alegria nos nossos corações, nós pedimos permissão para iniciar os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Francisco de Assis e graças a Jesus. Bom, meus queridos, então eu vou passar a palavra para o nosso irmão Mário, para falar um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Desculpa a garganta, estou um pouquinho alérgico. Então, se eu começar a pigarrear, eu vou tomar uma aguinha. E outra coisa, por favor, tá? Eu vou falar hoje sobre o Espiritismo, mas vai ser o triste aspecto da doutrina espírita. Então, se em algum momento eu começar a ficar prolixo, professor Jackson, levante a mão e chame a atenção. Prolixo é aquele que fala muito e não diz nada, né? Me chame a atenção, porque eu gostaria que o que eu trouxesse hoje ficasse bastante claro para todo mundo. Desde quando o nosso planeta foi criado, e até antes dele, a gente não tem ideia da criação do universo, evidente, nós temos as nossas relações entre o campo físico e o plano espiritual. Nós todos somos espíritos. A nossa experiência no campo físico, ela é temporária e momentânea, porque um dia nós seremos espíritos eternos, como somos, mas felizes, e estaremos morando no plano espiritual. Então, nessa relação entre o plano físico e o plano espiritual, nós sempre tivemos esse contato. Então, os espíritos vinham e falavam com a gente, e a gente ouvia os espíritos, às vezes não entendíamos o que eles queriam dizer. Durante muito tempo, isso foi tido como um problema, né? Tanto que Moisés, olha só, vamos pegar lá Abraão. Abraão era um médico extraordinário. Quando ele acendeu aquela fogueira, lembra dessa história? Acendeu aquela fogueira e que Deus falou com ele, era o Espírito que estava conversando com ele, dizendo para ele para onde é que ele deveria ir. Depois Moisés, também era outro médico extraordinário, quando subiu e pegou as mensagens com a qual ele depois escreveu como sendo os 10 mandamentos, foi uma mensagem espírita. Mas Moisés, o próprio Moisés falou, olha gente, não mexam com isso é perigoso. Não se deve mexer com os mortos, não se deve falar com os mortos, esqueça os mortos, deixe os mortos para lá. Então, durante muito tempo, nós tivemos uma relação meio tumultuada com o plano espiritual. Tanto, por exemplo, que na Idade Média, as mulheres que eram médiuns e que conversavam com os espíritos, eram tipo mormons. Lembram disso? Eram queimadas vivas. Por quê? Porque as pessoas não entendiam de que forma isso acontecia. Mas, passado muito tempo, depois da Revolução Industrial, do Iluminismo, o mundo começou a mudar os seus conceitos, as suas ideias. Começamos a ter um pouco de entendimento do que as coisas são, como é que as coisas funcionam. Essas relações começaram a ficar um pouco mais visíveis. E em meados de 1850, meados do século XIX, começaram aqueles grandes fenômenos que nós conhecemos como as mesas girantes da Europa e as irmãs Fox, em Hydesville, uma pequena cidade no interior de Nova York, que conversou com um espírito. Não vou nem entrar em detalhes, isso aqui é outra história, né? Mas vou pegar especificamente no que ocorreu na Europa, o fenômeno das mesas girantes. E o que é isso? As mesas girantes eram as mesas que falavam, tanto que virou uma espécie de brincadeira. As pessoas faziam reuniões,
faziam festas, e nessas reuniões, nessas festas, elas começavam a se reunir para poder mexer com a mesa. E a mesa começou a responder. E tinha um homem muito importante, muito inteligente que viveu naquela época, professor Leon Hippolyte Denisard de Bail, que nós conhecemos hoje por Allan Kardec, que era professor, matemático, filósofo, conhecia profundamente a filosofia e tinha uma curiosidade que era inata. Por volta de 1853, ele começou a frequentar essas reuniões para poder saber o que estava acontecendo. A princípio, ele imaginava que esse fenômeno era um fenômeno magnético. Todos nós, encarnados, temos uma espécie de magnetismo. Nós não temos muita consciência de como lidar com esse magnetismo. Por exemplo, o passe é o magnetismo, né? Mas ele imaginava que o magnetismo movimentava a mesa. E com o tempo ele começou a avaliar, falou, não é possível, não tem como isso. Porque eles começavam a perguntar, fazer perguntas, e a mesa respondia. Então não tem aí uma interferência direta de nós encarnados, nós homens, em função do nosso magnetismo. Ele falou, tem alguma coisa que extrapola o nosso conhecimento. Se essas respostas com as quais as mesas nos falam são inteligentes, alguém que está nos respondendo é inteligente. Concorda? Porque a mesa em si é apenas matéria, absolutamente inerte. Ela não tem vida. Se não tem vida, ela não responde. Então alguém ou alguma coisa ele estava respondendo aquelas perguntas. Perguntas extremamente simples. E a partir daí ele começou a desenvolver uma teoria para descobrir o que estava acontecendo. Essa teoria está baseada numa filosofia de Sócrates chamada menêutica. Já comecei a falar a palavra aqui. Menêutica é a teoria de fazer perguntas. O que é isso? Se eu não sei, isso todos nós fazemos, tá, gente? Todos. Se eu não sei, a primeira coisa que eu faço é perguntar. Porque eu quero saber. Então ele começou, a primeira pergunta dele foi, por quê? Por que isso acontece? Por que isso existe? O que está acontecendo? Isso é menêutica, é a teoria socrática da filosofia. E em função disso, ele avançou um pouquinho mais e foi até Platão. E aí vou falar do palavrão. Platão definiu a teoria da dialética. E o que é dialética? É assim, eu sei. Se eu sei, eu não preciso perguntar. Mas se eu não sei, eu pergunto. Mas se a resposta com a qual eu recebi não me agrada, eu sei que eu não sei. Eu continuo perguntando. Isso é filosofia. Então aqui nós caímos no primeiro aspecto da doutrina espírita, que é o aspecto filosófico, que é por quê? Por que é que isso acontece? E ele começou então a investigar isso daí. E o que é então filosofia? Vamos pegar o termo da filosofia. Filosofia significa amor à sabedoria. Eu quero saber de alguma coisa. Então eu paro, eu penso, eu avalio, eu estudo, eu pergunto. Por quê? Eu tenho curiosidade. E essa curiosidade me leva a entender algumas coisas que estão na minha vida, na minha relação, na minha existência. Então, de alguma forma, todos nós somos filósofos. Porque nós não perguntamos as coisas, nós não temos curiosidade, nós não queremos saber como é que as coisas acontecem, nós não queremos saber como é que as coisas funcionam, então nós perguntamos. Quando Kardec começou a fazer essas perguntas, ele começou então a elaborar a parte filosófica da doutrina espírita.
porque ele queria ampliar esse conhecimento com o qual nós não ainda estávamos sabendo, não estávamos acostumados, que era alguma coisa que a gente não entendia. E ele começou a perceber que tudo aquilo que ele estava vendo, e aí veio uma questão chamada intuição. Intuição é algo que eu tenho dentro de mim, mas não tenho certeza de como é que ela funciona, mas eu sei que existe. E ele utilizou essa intuição através de um método. Eu pergunto, tenho respostas. Mas se essas respostas seriam verdadeiras, como funcionaria isso? E o método que ele usou foi o seguinte: quando começou a explodir essa história da mediunidade na Europa, ele começou a identificar alguns médicos que poderiam auxiliar. Então ele pegava uma pergunta, qualquer pergunta que fosse, e mandava para um médium na Áustria, outro na Itália, um na França, outro na Inglaterra, a mesma pergunta, e trazia as respostas. As respostas coincidiam, ele falava, então está certa. Isso chama-se método cartesiano, que ele confirmava com clareza que a mesma pergunta tinha a mesma resposta. Como as pessoas estavam em lugares diferentes, não se encontravam, tinha que ter alguma coisa superior a elas que estava dando aquelas respostas, que eram absolutamente iguais. E ele começou a compilar essas respostas, e em abril de 1857 ele lançou o primeiro livro. Quem é que lembra? Livro dos Espíritos, 14 de abril de 1857. Ele levou 2 anos, olha só, naquela época que não tinha internet, os correios funcionavam a cavalo, a gente não tinha telefone. Em 2 anos ele conseguiu compilar todas as informações que ele havia recebido e lançou o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a base filosófica da doutrina espírita. Quando nós falamos lá de perguntas, o Livro dos Espíritos, ele é pergunta o tempo inteiro. Qualquer dúvida que nós temos, vamos vir para o Livro dos Espíritos aqui. Vamos ver uma, por exemplo? O mais fácil aqui, né? Lembra o espírito da sua existência corporal e outra existência? Aqui ele já consegue definir que nós tínhamos encarnações. Como foi que ele descobriu isso? Através das perguntas que ele fez. Os espíritos falaram, não, nós vivemos muitas vezes. Se nós vivemos muitas vezes, nós conseguimos lembrar das nossas vidas anteriores. Se não é uma dúvida que nós temos, desde sempre. Quem aqui nunca quis saber de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, quem são meus pais, por que eles são meus pais, por que eu nasci nessa família, por que eu nasci nesse lugar? São questões filosóficas, são questões existenciais, que está relacionada ao meu ser, não individualizado, mas completo em relação à minha existência na Terra, e poderia ser em qualquer outro lugar. Esta é a base filosófica da doutrina espírita. Olha que ele conseguiu fechar isso. Vejam bem, vou colocar uma ideia aqui. Eu tenho um problema, eu preciso de uma mesa. Mas por que eu preciso de uma mesa? Eu preciso ter um lugar para poder colocar meu material para estudar, colocar minha alimentação. Eu preciso de uma mesa. Esse é o meu problema. E eu coloco, por que eu preciso de uma mesa? Essa é a minha questão filosófica. Em função disso daí, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu passei. A partir desse momento, ele identificou exatamente o que nós tínhamos. E ele começou a se perguntar, ok, eu já tenho o porquê. Agora a minha dúvida é, como? Se eu sei que nós somos filhos de Deus, reencarnamos e estamos naquela família, como é que isso acontece? Qual que é o processo disso? De que forma ocorre isso? Aí nós caímos na questão da ciência. Porque a ciência, ela vem explicar como é que as coisas acontecem. Que é um estudo rigoroso,
metódico, fundamentado, de um determinado tema, de um determinado assunto, através de métodos. E esses métodos me explicam como é que aquelas coisas acontecem. E nesse estudo todo, ele descobriu, por exemplo, ele sabe que nós reencarnamos. E ele começou a perguntar aos espíritos como se procede a reencarnação. Como se dá a ligação do corpo espiritual ou perispírito à matéria, ao corpo físico. E ele começou a explicar cientificamente, com bases fundamentadas, como se dá o processo da reencarnação. E ele, através de todas as outras histórias, eu não consegui outro livro, mas há 2 livros que explicam a questão específica do caráter científico da doutrina espírita. Um é o livro dos médiuns, que está relacionado ao quê? A minha relação com o mundo espiritual. Como é que eu lido com isso? Porque o que ele descobriu com as suas pesquisas, inclusive lá na filosofia, que nós temos uma relação com o plano espiritual e que ela é constante, e que todos nós que estamos encarnados temos essa relação. Mas como é que se dá isso? Nós podemos, por exemplo, ele falava muito da intuição, e ele falava que nós conversamos com os espíritos, nós vemos os espíritos nos usam como instrumentos para poder escrever, para poder tocar, para poder conversar. Nós somos instrumentos do plano espiritual. E ele começou então a estudar esse processo. Como é que funciona isso? E criou-se, lógico, o livro dos médiuns, que explica metodicamente como que é a relação plano espiritual e plano físico. Por exemplo, ruídos, barulhos, perturbações, objetos lançados, fenômenos de transporte, e ele explica como é isso daqui. O que é o fluido cósmico universal? Como é que esse fluido opera no campo em que nós estamos? Lá no início ele falou de magnetismo, ele imaginava que o magnetismo movimentava as mesas. E aqui ele define como funciona o magnetismo humano na relação com o campo físico. O passe, por exemplo, é magnetismo. Nós temos 2 tipos de passe, né? O passe magnético, que é aquele em que eu, encarnado, não tenho essa relação com o plano espiritual e da minha energia eu passo a energia para quem está recebendo o passe. E tem o passe espiritual, em que o amigo espiritual me utiliza como ferramenta para poder transferir àquele que está recebendo as energias, os benefícios do passe. Então eu tenho meu magnetismo. Se o meu magnetismo é bom, eu emito energias boas. Se o meu magnetismo é desagradável, eu emito energias desagradáveis. E ele explica isso cientificamente. Então nós temos aqui o lado científico da doutrina espírita, livro dos médiuns. E ainda temos um outro que eu não trouxe, que é a Gênese. Alguém aqui já leu a Gênese? Fantástico. Ele explica, pelo ponto de vista dos espíritos, o que é o mundo, o que é o universo, como a Terra foi criada, de onde nós viemos, a formação dos espíritos. Tem um campo lá que ele fala assim: teoria do campo magnético físico. Como são formados os corpos dos encarnados, como nós somos formados. Depois que ele explica isso, ele mostra como o espírito se une ao corpo físico. Ciência pura, mostrada por quem? Por Kardec, que está lá na Gênese. Esse é o campo ou o entendimento científico da doutrina espírita. Esse é o como. Passado tudo isso, ele ficou assim em dúvida. Tá, tudo bem, eu já sei por que as coisas funcionam e eu já sei como as coisas funcionam. Ele começou a se perguntar: para que tudo isso? Para que, Renato? Para que eu preciso saber disso tudo? Para que servem todas essas informações? Para que servem todos esses dados?
para que eu tenho isso nas mãos? Vocês entendem a diferença do porquê e do para quê? Para que é? Qual que é a função disso na minha vida? E aí ele cai no campo moral. Por quê? A hora que ele começou a identificar que todos nós estamos fadados a sermos espíritos felizes, espíritos evoluídos. Questão número 1 do livro dos Espíritos: que é Deus? Não é quem, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Depois ele pergunta: quais são os atributos de Deus? Amor, justiça, perfeição. Então nós temos um ser que é absolutamente perfeito e que nos criou. Se ele nos criou para quê? Para sermos perfeitos, não iguais a ele, que nós nunca chegaremos, mas pelo menos a sua imagem e perfeição. E como é que nós chegamos a isso? Quando ele descobriu que a reencarnação é um processo que está no livro dos Espíritos, está na Gênese e também no livro dos Médiuns. A reencarnação é um processo que todos nós passamos obrigatoriamente para o nosso processo evolutivo. Isso tem uma razão de ser. E ele descobriu que para chegar aonde nós precisamos, existe uma coisa, que é amar. Eu não consigo evoluir se eu não amo. E qual que é a base do amor que nós conhecemos na Terra? Jesus. E ele pegou o cristianismo e trouxe o cristianismo para dentro do espiritismo. Gente, isso aqui é tudo uma coisa só, tá? Não existe assim uma etapa para em cima da outra, é um conjunto. Como o cristianismo já estava fundamentado, baseado na Igreja Católica, todos os fundamentos da Igreja Católica, ele começou a estudar, com auxílio dos Espíritos, o que é o cristianismo pelo ponto de vista dos Espíritos. O que significa quando Jesus fala assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Conhecei os meus irmãos pelo muito que se amam. Quando Jesus falava assim: há muitas moradas na casa do meu pai, Kardec trouxe a Gênese e começou a falar dos planetas. Há muitos planetas, em todos os planetas há espíritos que moram. Olha só, então Jesus tinha todo esse conhecimento. Só que Jesus também falava do plano espiritual. Quando ele trouxe Jesus para a doutrina espírita, ele trouxe a ideia de que nós não conseguiremos chegar a lugar algum se nós não seguirmos a ideia de amar uns aos outros. Porque toda evolução que nós temos na matéria, no campo físico, reencarnando, que é espiritismo. O espiritismo é o único que explica o que é a reencarnação e por que nós vivemos, por que nós estamos aqui. Não tem razão de ser se nós não estivermos aqui para poder cuidarmos uns dos outros, amarmos uns aos outros e, em função disso, estarmos evoluindo, crescendo, sermos pessoas melhores, para amanhã ou depois chegarmos a um lugar chamado mundo espiritual superior. E quando a gente chegar lá, o que vai acontecer? A gente vai ficar sentado de braços cruzados esperando as coisas acontecerem? Não, a gente vai voltar e começar a trabalhar mais ainda em prol dos outros. Esse é o nosso papel. Então nós temos o aspecto filosófico, ficou claro para vocês? O aspecto científico, ficou claro também? E o aspecto religioso, que é a doutrina espírita baseada no Evangelho de Jesus, que está onde? Evangelho segundo o Espiritismo. Qualquer parte que nós abrimos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos falando de Jesus. Se alguém falar para vocês: o Espiritismo não é cristão? É. E muito cristão. Nossa Senhora, cristão demais da conta. E curiosamente, aqui no iniciozinho, na introdução do Evangelho, eu falei lá de Sócrates e Platão, né? Ele fala exatamente de Sócrates e Platão. E por que ele usou Sócrates e Platão para poder escrever
abre aspas, né, esses livros todos, e criaram o que nós chamamos, ele, tá? De doutrina espírita. Eu perguntava uma vez para Kardec, tudo bem. Espiritismo é religião? O que vocês acham? Espiritismo é religião? Sim. O que é religião? Religião é a nossa relação com Deus. É o nosso religar com aquilo que nós às vezes não entendemos, não conhecemos, mas sabemos que existe algo que nos criou, que cuida de nós, mas nós não entendemos. A diferença toda que ele colocou é o seguinte: a religião está muito relacionada com a fé, mas a fé, ela tem que ser consciente. Ele falava, a fé tem que ser raciocinada. Como é que eu vou acreditar em um Deus que pune? Aquele Deus que é mau. Se você perguntar em crítica nenhuma religião, tá? Mas se você perguntar em determinado lugar e falar assim, por que eu sofro? Por que eu estou nessa família? Por que eu nasci cego? Isso é coisa de Deus. Não se pergunta isso, só Deus sabe. A gente tem até fé de que realmente Deus sabe, sem dúvida alguma. Mas por que é que o Espiritismo faz as coisas ficarem diferentes? Porque ele nos traz a explicação por que é que aquilo acontece. Quando ele fala assim, amai os vossos inimigos, Jesus, nós nos perguntamos, por que eu tenho que amar meus inimigos? Quem são meus inimigos? Kardec explica. Inimigos são aqueles companheiros que em vidas passadas nós fizemos sofrer por conta das nossas ações, das nossas atitudes. E como nós necessitamos crescer, evoluir e amar, nós voltamos com eles. E se nós não nos amarmos, nós não vamos evoluir. É necessário que a gente ame para poder evoluir. Mas por que tem que amar? Porque é uma necessidade de crescimento da minha alma, do meu espírito. Isso é fé raciocinada. Então, quando Kardec fala, é religião? Sim, mas ela é diferente. Porque ela coloca para nós um conceito de que eu preciso entender por que é que eu tenho que ter fé. Não é simplesmente fechar os olhos e eu acredito. Mas por que é que nós acreditamos? E é por isso que uma frase, né? Que o Espiritismo não é o futuro das religiões, mas é a religião do futuro, porque ele abraça todo o conhecimento filosófico, científico e religioso com a qual nós estamos embasados em relação aos espíritos, que é efetivamente onde nós vamos estar. Está mais ou menos claro? Ou ficou mais confuso? Se ficou confuso, começa tudo de novo. Não dá tempo não, né? Sábado que vem. E eu vou ler uma mensagem aqui, muito rápida, para poder fechar isso tudo. Ela já tinha duas, mas eu vou ler essa daqui que eu acho que é mais interessante. Chama o seguinte. Está no livro Opinião Espírita de Emmanuel. Chama O Mestre e o Discípulo. Luminosa a coerência entre Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodaram na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções e Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem nas atitudes. Kardec reclama independência mental. Pare e pense do que você está fazendo. Jesus convida ao amor. Kardec impede a caridade.
Fora da caridade não há salvação. E Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento e Kardec desperta a razão. Vamos parar e pensar? Jesus constrói, Kardec descortina. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas e Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens, ensina que a justiça atribui a cada um pelas suas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra e em espírito. E Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Livro dos Espíritos, parte 3, livro 3, parte 3, as leis morais. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados à sabedoria divina. E Emmanuel termina: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Deus nos abençoe.